Bem, nesse vídeo eu quero falar sobre os perigos da autonomia. Perigos da autonomia. Uma definição breve aqui, dei um Google aqui rapidinho. Autonomia. Definição 1. Capacidade de governar-se pelos próprios meios. Definição 2. Filosofia. Segundo Kant, a capacidade da vontade humana de se autodeterminar segundo uma legislação moral por ela mesma estabelecida, livre de qualquer fator estranho ou exógeno, com uma influência subjugante, tal como uma paixão ou uma inclinação afetiva incoerente. Autonomia é o lance. Autonomia é aquilo que grita no momento, não é? Porque é bem compatível com as revoluções, não é? As tentativas de romper com os princípios já estabelecidos pela palavra de Deus, não é? Então, autonomia é um conceito, digamos assim, amado, difundido e ensinado o tempo todo. Eu posso mostrar para vocês aqui exemplos, dar exemplo para vocês. O ser humano, ele tem um grau de autonomia, ok, certo, tem um grau de autonomia, beleza? Nós somos indivíduos, não é? E nós pensamos, tá certo? Temos, digamos assim, dons, capacidades para raciocínio, para reflexão. Mas, apesar disso, apesar de haver um grau de autonomia essencialmente no ser humano, todavia essa autonomia ela não é absoluta. Não é? Nós meio que dependemos uns dos outros. E é uma razão muito clara para isso. A razão é a nossa própria natureza. Nós somos criados em Adão. E observe que, pegando o princípio bíblico do pecado, não é? Nós nascemos pecadores, não é? Porque herdamos isso de Adão. Isso mostra que a nossa autonomia ela não é absoluta. Nós herdamos isso dele. Então estamos ligados a ele. Estamos ligados a ele nesse sentido, certo? Herdamos isso, não é? Porque a geração de uma vida ela é por meio de outra vida. Então, nesse sentido, a vida gerada é uma extensão da vida que gerou. Então, que a gerou. Então, isso mostra que a autonomia não é absoluta. Não é. Só que esse entendimento tem cada vez mais, não é? Cada vez mais sido combatido pelas ideologias modernas. E um exemplo disso, claro, que acontece é com relação à família. Note que em nossa sociedade as famílias são cada vez mais fracas, não é? Cada vez mais desligadas e meio que os pais não estão sendo tanto mais referencial para os seus filhos. Eu sei que alguns vão dizer bem assim, não, é porque são pais que são infiéis, pais que não cumprem o seu papel. Tudo isso é verdade, com certeza. Há pais que parece que não perceberam ainda os seus papéis ali, o seu papel de realmente, não é, conduzir sua família. Infelizmente, isso tem muito. Mas, no sentido geral, não é esse somente o problema. O problema também é que, juntando com a irresponsabilidade, não é, existe algo que cerca essa irresponsabilidade, não é, que é algo da própria natureza humana, que é justamente esse anseio por autonomia. O que o homem caído deseja é autonomia de Deus, autonomia, não é, dos princípios estabelecidos por Deus. É isso que o homem quer desde o começo, não é? Por isso vemos uma sociedade onde as famílias são tão fracas, onde não há essa ligação mais profunda entre filhos e pais, onde basicamente, por exemplo, o que os pais falam, o que eles ensinam, já não tem tanto valor assim para os filhos, porque os filhos estão aprendendo a autonomia, não é? A serem autônomos, a estarem desligados de seus pais, não é? A se entenderem como seres que não precisam depender ou não precisam seguir por aqueles princípios estabelecidos por quem veio antes. É isso que nós estamos vendo como consequência desse entendimento, essa ideologia, não é, ruim da autonomia. É uma verdadeira idolatria à autonomia. E isso não é algo inventado pelos teóricos revolucionários. Não, isso é o que vem desde o começo do mundo. Né? Desde o começo do mundo. Repare bem que a proposta do diabo, não é, da serpente, no capítulo 3 de Gênesis, conversando com a mulher,
é justamente de autonomia. Deus criou o homem bom, santo, não é? Ou seja, o homem não foi criado corrupto, né? Pecador, foi criado santo. Com dons excepcionais para obedecer a Deus, e efetivamente ele tinha condições de obedecer a Deus, cumprir os seus mandamentos, de boa, porque não havia inclinação para o mal, não havia uma natureza má ali. Deus criou o homem bom. Mas veja, Deus deu liberdade para aquele homem, deu dons, não é? Afazeres, ele tinha um trabalho, tinha um propósito, o homem era completo ali, tá? No Éden, cercado de delícias e belezas, não é? Esse era o benefício do homem. E esse relacionamento com Deus, não é? Que era a coisa mais importante de todas. Mas veja, havia responsabilidades, dons, liberdade, mas responsabilidades, e a autonomia do homem não era absoluta. O homem não foi criado para ser absolutamente autônomo, não. Ele tinha uma ligação com Deus, tanto é que ele precisava, não é, ir ao encontro do Senhor Deus. Tinha que haver esse relacionamento pactual, não é? Então o homem não foi criado autônomo, ele devia obediência ao seu Criador. Como continua acontecendo hoje. Todo mundo deve obediência ao Criador, a Deus. E o que acontece? A proposta do diabo, então, para a humanidade é uma proposta revolucionária. Porque o que o diabo propõe a Eva, não é? Ali, ao casal, não é? Digamos assim, é justamente que eles buscassem autonomia. Ora, qual é o nível da conversa ali? Não é? Começa distorcendo a verdade. É assim que Deus disse: não comerás de nenhuma árvore do jardim? Eva, então, não é, conhecendo a lei de Deus, o mandamento dado ali, aquele mandamento positivo no Éden, transmitido por seu marido, quem recebeu diretamente o mandamento de Deus, não é, disse: não é assim. Nós podemos comer de todas as árvores, dos frutos das árvores do jardim. Nós não podemos comer do conhecimento, comer do fruto dessa árvore aí, do conhecimento do bem e do mal. Não é? Porque Deus disse que no dia que nós comemos vamos morrer. E o que o diabo propõe, então? Não, certamente vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, não é, desse fruto, vocês serão como Deus. Não é? Então, Deus é apresentado como a base da autonomia. De fato, Deus é autônomo. Ele não depende de nada. Ele não depende. Não é? Ele não depende de nenhum fator externo, interno, nada. Ele é autônomo, absolutamente autônomo. E a proposta é que o ser humano fosse como Deus nesse sentido. Absolutamente autônomo. Conhecendo tudo. Que não dependesse nesse sentido de Deus para ter conhecimento, mas já conhecesse tudo. Chegasse a esse patamar elevado divino. Não é? Ou seja, a busca por autonomia. Então, o fruto ali, ele foi uma tentação, ele foi tentador para aquele casal, porque, segundo o que o diabo propôs, era um fruto que daria essa liberdade absoluta para eles. Essa autonomia no ser deles. Eles comeram e, consequentemente, morreram como Deus havia dito. Pois bem, essas são as consequências dessa busca idólatra por autonomia. Nós não fomos criados, não é, para estarmos apartados de Deus, não é, e apartados uns dos outros. Não fomos criados para isso, não é? E nos desligarmos ou buscarmos essa autonomia, não é, deliberada, exagerada, absoluta, acaba nos trazendo morte, destruição, acaba destruindo princípios bons, quebrando laços, e vemos isso, não é, manifestando-se nas famílias hoje. As famílias estão sofrendo muito por conta disso. Aonde é que os filhos aprendem a buscar essa autonomia absoluta e não serem mais uma extensão de seus pais? Na escola. É isso mesmo. A escola, não é, hoje em nosso mundo, ela tem promovido isso. A escola tem procurado desligar os filhos de seus pais. A escola tem tentado, não é, com um discurso mentiroso de bondade e de avanço, e bem progressista, digamos assim, tem tentado pregar, não é, aquela ideia de que a criança, o filho, ele é um indivíduo e, portanto, ele é autônomo. Então, os pais não podem ter mais um domínio sobre os seus filhos. Tanto é que muitos já dizem que os filhos pertencem ao Estado, por exemplo. Não é? Pode ser autônomo dos pais, não do Estado, obviamente, né? Então, veja, os filhos, eles precisam buscar essa autonomia, porque eles são indivíduos, eles são diferentes, eles não têm ligações com seus pais. Não é?
Basicamente, só há uma ligação biológica, mas nada além disso. Então, os filhos têm que buscar essa autonomia, eles não precisam seguir pelo caminho dos seus pais, eles precisam descobrir a si mesmos, eles têm que se descobrir nesse mundo. Eles precisam ir por outro caminho, é isso que a escola tem ensinado. A escola, a mídia e assim por diante. A produção cultural de hoje tem levado cada vez mais os filhos, não é, a nova geração, a se desligar da geração anterior. É uma idolatria pelo novo, pelo progressismo. Então, os filhos não podem mais ser uma extensão de seus pais, eles não podem carregar mais a cultura, eles não olham mais para os pais e para os avós como sendo aqueles que devem ser honrados porque eles detêm, eles observam e eles guardam as tradições. Não, eles têm que romper com tudo isso. Não é? Romper com tudo isso. E isso é algo tão antinatural que é um crime, né? É uma coisa absurda, porque os filhos foram gerados não pelo Estado, não por si mesmos, mas eles foram gerados pela instrumentalidade dos pais. Os pais foram os meios determinados por Deus para que os filhos viessem a existir. Então, um filho nascendo, esse filho nasce, não é? Ele é uma criatura de Deus, mas a maneira como Deus ordenou e criou esse filho é pela instrumentalidade, né, dos pais, é por meio dos pais. Então, os pais, nessa união conjugal, certo? Geram um filho. E esse filho que é gerado, ele é fruto dessa união do homem e da mulher. E então a criança gerada, ela vem desses dois. Ela vem desses dois. Entende? A criança completa. Obviamente, para um mundo incrédulo, não é, materialista, a única preocupação que há é em termos biológicos. Então, a biologia é um Deus, determina tudo. Mas a Escritura, os princípios bíblicos nos mostram que nós não somos somente seres físicos. Nós somos também seres espirituais. Então, toda a vida, o que nós chamamos de vida, que é o homem completo, é gerado ali, naquele relacionamento. Logo, os filhos, eles são, sim, uma extensão de seus pais. Eles herdam de seus pais. Entende? Inclusive o próprio pecado. Né? O pecado chega aos nossos filhos porque eles são gerados de nós. Então eles são uma extensão nossa também. Então eles têm um grau de autonomia e nós os ajudamos a desenvolver esse grau de autonomia, mas não absoluta, porque eles fazem parte de quem nós somos. E é essa a força do conceito de família, que hoje é odiada e combatida. E nas escolas, faculdades, mas principalmente escolas mesmo, não é? E mídia e o que é produzido na cultura, tem tentado cada vez mais romper com esses princípios e tentado afastar, nesse sentido, os filhos de seus pais, os filhos da família, os membros da família, para que ninguém se entenda como tendo essa relação de interdependência real, verdadeira, que está além dos interesses, não é? Está além dos interesses. E como consequência, a geração que nasce, ela nasce desligada da geração, não é, que a gerou. Isso é um absurdo, irmãos, um completo absurdo. Olha as consequências terríveis. E a escola hoje tem servido muito para isso. Né? Tem servido muito para isso. Porque nossos filhos vão para as escolas, ou mesmo o que eles consomem de conteúdo, de entretenimento, né, também apontam para isso. O que importa é você. O que importa é você. Você se autodetermina. A definição aqui é bem clara nesse sentido. Não é? Ele fala a capacidade de governar-se pelos próprios meios. Então, meio que não importa aquilo que os pais dizem, não importa os princípios, não é, estabelecidos ou então preservados e levados à frente pelos pais. O que importa é o que eu penso. Pois eu sou um ser autônomo, eu preciso buscar a minha autonomia, então não importa tanto o que meus pais pensam. Meus pais pensam assim, mas eu agora aprendi que eu sou autônomo, eu devo buscar essa autonomia e eu posso romper com tais princípios, eu posso esquecer essas veredas, não é? Eu posso rejeitar as tradições. Eu não preciso das tradições mais. E com isso, essas ideologias que vêm desde o início do mundo, como nós já bem lembramos de Gênesis, né, por exemplo, elas acabam criando uma geração que não tem identidade nenhuma.
Essa é a realidade. Não é? Então, isso é tão evidente em nosso meio. E devemos nos atentar para isso. As famílias estão sofrendo. Não há o Ocidente ele tem essa tendência, infelizmente. Não é? Nós não conhecemos, quase que não conhecemos avós, os pais, o que eles pensam, o que eles buscam, o caminho que eles seguiram não tem tanta importância para os mais jovens. Isso é a consequência dessa busca idólatra pela autonomia. Não é? E nós podemos ver isso no contexto da igreja, das comunidades cristãs. Quantos cristãos, irmãos, quantos membros de igreja, quando não se tornam desigrejados, não é, mas ficam ali, eles entendem justamente assim: eu sou autônomo. Eu não preciso acreditar no que está sendo ensinado nessa igreja. Eu posso ser um membro da igreja, mas eu posso ter uma teologia particular minha. Por quê? Porque, olha, a autonomia diz o quê? Capacidade de governar-se os seus próprios meios. Ou, usando o termo filosófico aqui, não é? De Kant, por exemplo, capacidade da vontade humana de se autodeterminar segundo uma legislação moral por ela mesma estabelecida. Então, consequentemente, membros de comunidade também não entendem essa ligação. Perceba como isso afeta a comunhão dos irmãos na igreja. Como isso afeta? Não é? Ver que as pessoas acabam não entendendo mais a necessidade da igreja, por exemplo. Não há mais uma necessidade óbvia, gritante, daquelas pessoas com relação à sua comunidade cristã. Não é? É muito uma questão de atitudes autônomas. Não é? Eu sou autônomo, então eu realmente governo a mim mesmo. Eu estabeleço meu próprio padrão. Eu estabeleço minha própria maneira de ver o mundo. Eu não preciso, nesse sentido, disso. E esses aí mostram que tem um certo problema com a autoridade, e não é uma mera questão de teoria ou ideologia política, mas da própria natureza humana, o problema com a autoridade, né? Eles não têm mais, têm essa tendência agora forte, ideológica, de rejeitarem a autoridade, por exemplo. Nesse sentido, a igreja perde o seu valor, a sua importância, não é? Eu vou ali naquela comunidade, mas eu não tenho ligação com os membros. Isso afeta a comunhão, porque se eu não tenho ligação tão profunda com os membros, não é? Então eu não tenho por que me importar com o meu irmão, me importar com aquele membro da mesma comunidade que eu, e não quero que ele se importe comigo. Então é mais ou menos assim. Ora, você não pode dizer o que eu devo ou não devo fazer. Você não pode dizer que eu estou errado. Eu sei o que eu faço, não é? Eu tenho autonomia, eu não preciso ficar ouvindo o que você está dizendo. Cuide da sua vida e cuide da minha. Perceba como isso é justamente uma manifestação dessa idolatria da autonomia. É justamente isso que acontece. Consequentemente também, os oficiais da igreja perdem nesse sentido para essas pessoas que são influenciadas por essa idolatria da autonomia, não é? Eles perdem para essas pessoas autoridade, respeito, inteira situação, sua função como oficiais da igreja. Perdem. Porque basicamente, se um oficial agora for visitar, não é, exortar algum membro dessas comunidades, não é, vai lá, meu irmão, olha, entenda, a sua atitude, ela não condiz com o que o evangelho ensina. Não é? Nós, como cristãos, devemos seguir por esse caminho. Veja o que a Bíblia diz, não é? Olha, eu penso que o irmão deveria olhar por esse lado, não é? Eu penso que o irmão deveria aprender, por exemplo, a abrir mão, muitas vezes, de algumas coisas, pelo bem da comunidade. Eu abrir mão de bens do que eu quero, da minha razão, pela comunidade? Não. Cada um, meu amigo. Cada um, não é? É a minha vida, não é assim que dizem? É a minha vida, não é o que jovens dizem para os seus pais? É a minha vida, não é? E que cristãos têm dito também para os seus oficiais, para os oficiais da igreja, para a própria comunidade: é a minha vida, é a minha maneira de pensar, eu tenho minha opinião. Não é isso que acontece? Isso é idolatria da autonomia, pregada por escolas, por mídias, não é? Produzido aí, de maneira... As produções culturais ensinam isso. Idolatria da autonomia. E então, o que estamos vendo, por conta disso, é uma sociedade completamente fragmentada entre indivíduos que vivem como se não precisassem dos outros e que vivem sem se importar com a opinião dos outros. Não é assim? Veja como isso é revolucionário. Não é? Eu vou me vestir assim. Mas, poxa, você não acha que não é conveniente se vestir assim?
E quem liga pro que os outros pensam? O que importa é o que eu penso, o que importa é o que eu gosto, o que eu quero, é a minha opinião pessoal. Não é assim? Então são indivíduos que vivem completamente desligados agora na sociedade. Entende a situação? É por isso que o mundo é tão depressivo, né? Porque é uma multidão de pessoas que estão juntas fisicamente, mas não estão juntas de coração. Né? Essa é a realidade. É a consequência dessa idolatria da autonomia. Tá? Então, fica um alerta, né, para os irmãos compreenderem isso, certo? Com isso, estão tentando roubar nossos filhos, estão tentando roubar a comunhão da igreja, estão tentando roubar esse senso de pertencimento, estão tentando roubar, nesse sentido, as nossas relações de interdependência sinceras. Estão tentando fazer isso. Indivíduos individualistas, né, que vivem em prol de sua própria autonomia. Pessoas que se autodeterminam, né, e nisso a família perde a sua relevância, a igreja perde a sua relevância enquanto comunidade cristã, perde a sua relevância por conta, não é, dessa questão da autonomia. Será que Deus nos criou para vivermos assim? Para estabelecermos nossos próprios padrões? Para nos autogovernarmos? Se Deus nos criou para isso, por que Ele nos deu leis, mandamentos? Por que organizou, nesse sentido, como as coisas devem funcionar e determinou elas? Por que nos deu, por exemplo, governos? Qual a razão disso? Não é? Por que a política, por exemplo, se fomos criados para autodeterminar o que é a verdade para nós? Então pense sobre isso e tome cuidado. Você jovem, tome cuidado com essa idolatria da autonomia. Cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Aprenda a olhar para os mais velhos, não é? E honrá-los, porque eles sustentam a tradição. Olhe para os seus pais como aqueles que estão levando a tradição para você. Não é? Não pense que você é tão autônomo assim. Você está ligado à sua família. Certo? Estamos ligados uns aos outros. Tá bom? Então, é uma reflexão sobre isso. Tomemos cuidado, irmãos, porque isso realmente é muito danoso. Isso é uma ideologia absolutamente diabólica. Isso não vem de Deus, não glorifica a Deus. É absolutamente diabólico isso. Tá? Todo o desejo por autonomia, não é? Toda essa tentativa de nos desligarmos do nosso próximo, de nossos irmãos, de nossos pais, de nossas famílias, tudo isso é uma manifestação puramente diabólica. Rebelde, revolucionária contra Deus, não é? Contra o Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Valeu? Até o próximo vídeo.